Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! É uma grande satisfação receber vocês novamente aqui no Conversa de Classe. E, gente, vou ser sincera para vocês. Hoje, a gente vai ter um mergulho aqui num tema fascinante e acho que ele é crucial, né? Tanto para o mundo corporativo quanto para o mundo educacional. A gente vai falar de educação corporativa. E essa entrevista, gente, é um presente. Eu tive a honra de conhecer o Carlos num evento lá no Google, e aí a gente pegou amizade no final do evento, né? E que bom que a gente pegou amizade ali no final do evento. E ele é especialista tanto em curadoria de conteúdo, como na implementação de inovações educacionais. Ele tem uma carreira rica e diversificada, né? E ele vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente os insights sobre como a educação corporativa pode transformar as organizações, mas eu diria que vai muito além. Ela pode transformar as pessoas, né? E eu já falei aqui para o professor Carlos que a gente começando, né? A gente já começa aqui na primeira pergunta. Então, Carlos, eu queria saber, né, com a sua vasta experiência em liderança e implementação de plataformas EAD, como que você enxerga o papel da educação corporativa no desenvolvimento e capacitação dos colaboradores em um cenário empresarial que está aí em constante evolução? Professor Carlos, meu amigo Carlos, que eu tenho a honra de chamar de amigo, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Gratidão, olha, uma super trombada ali nossa no Google, foi incrível, foi um dia assim muito intenso, foi acho que a nossa terceira ou quarta participação ao vivo ali no Google, e eu tenho uma carreira de professor na área corporativa, né? Que é diferente. O pessoal fala, mas também é professor? Eu falei, também professor. Eu fui executivo de uma multinacional na área de visão da Varilux, né, multinacional francesa super conhecida. E sempre trabalhei na área comercial. Mas chegou num determinado ponto na minha carreira que já tinha alçado voos ali distritais no interior de São Paulo, depois eu fui parar em Salvador, fazendo todo o norte e nordeste, aí eu fiz a parte promocional Brasil, depois a área de oftalmologia, que visitava os oftalmologistas. Falei, nossa, a gente precisa educar para ter um padrão, né? Como fazer uma visita padronizada? Aí passei na parte de recrutamento e seleção. Aí via que a gente começava a ter o turnover. Aí, para a gente começar a ancorar as pessoas, né? Ter uma perenidade nos profissionais, eu falei, nossa, a gente precisa educar esse mundo todo, né? E aí foi uma história bacana que eu tive a oportunidade de ganhar em 2009 um prêmio, foi o Communication Awards Internacional, o meu time ganhou. Acredita que foi o primeiro estúdio de web training, que hoje é o podcast? Tem noção disso? Incrível, olha né? só, hein? Quantas experiências incríveis aí no seu dia a dia. E como que você acha, Carlos, que as tecnologias, né, elas podem promover essa educação corporativa? E como que você acha que esse processo ajuda, né, tanto as pessoas quanto as empresas estarem mais alinhadas ao mercado de trabalho atual? Eu vejo que nós, brasileiros, ainda temos ali um índice muito baixo de leitura. Eu odiava isso na escola, e depois eu aprendi que a gente não para de estudar nunca mais. Eu lembro que eu perguntei para o meu pai, eu estava para entrar na faculdade, quando eu ia parar de estudar. Ele falou, você não vai parar de estudar nunca. E eu fiquei apavorado, e na verdade é o nosso lifelong learning, né? Que a gente precisa saber ter uma gestão do nosso tempo para poder ler e estudar e fazer acontecer. Então, dá aquela impressão, depois que a gente se forma, que não precisa ler, não precisa mais estudar, que está tudo certo, né? Peguei o canudo. Mas a gente entra depois numa área que estudei, acertei. Né? Aí, por exemplo, eu fiz administração, depois eu fiz pós em marketing. Até você entrar na área de uma empresa, você já estava acostumado a olhar
a nuca do seu amiguinho da frente, que olhava para a nuca do amiguinho da frente e por aí vai. Quando a gente entra no primeiro dia de reunião na empresa, se olha para o rosto da outra pessoa. Então já é um grande trauma a gente ter que olhar para o ser humaninho que está do nosso lado. E eu vejo que é como se comportar, é como ter iniciativa, principalmente para a criatividade. Nós ouvimos e vivenciamos muito do Gemini, né? Que é a inteligência artificial do Google, mas a gente precisa da mente pensante, né, do ser humaninho preparado para poder entender tudo isso. Eu estava recentemente, semana passada, em Bauru, fazendo uma palestra sobre atendimento da área corporativa de ótica, e eu perguntei, né, quantas pessoas já encararam uma inteligência artificial, deram um primeiro ensaio, e eu acho que menos de 5% levantou a mão, né? Então, nós precisamos estar no momento de redefinição de tudo isso. Temos que ter uma gestão do tempo, né? Porque não é o que é mais gostoso, é ficar numa rede social, é se divertir, é ficar adquirindo like, né? É fazer a dancinha do TikTok. Muito se transformou na vida, né? Você vê que hoje um compositor ele tem que pensar na música, né? E tem que pensar na dancinha, senão não rola a música e não acaba não rodando. Então, nós precisamos ali ver quanto uma empresa consegue ser mais criativa que a outra para poder vender mais e poder ampliar os negócios, né? Faz sentido? Nossa, faz total sentido. Você me marcou com uma fala que você disse agora, né? Da gente vir do mundo muito tradicional da escola, em que a gente não se olha, não se relaciona, e de repente a gente está dentro, né, de um mundo da empresa em que a gente obrigatoriamente precisa se relacionar com as pessoas. E eu estava pensando aqui, né, Carlos, você tem uma carreira na mentoria, também como consultor, e também na curadoria de conteúdo, e você tem ajudado experiências de diferentes setores a implementar os hubs de educação, né? Desculpa, os hubs de inovação dentro das empresas. Claro, né, que a educação vai estar junto aí nesse processo. Eu queria saber como que a inovação ela pode ser integrada de forma efetiva na educação corporativa, incentivando criatividade, colaboração e resolução de problema dentro das organizações. Excelente pergunta. Sempre gostei muito de inovação. Com 12 anos, eu ganhei meu primeiro computador, que esses dias achei aqui na casa da minha mãe. Com 12 anos, eu aprendi a fazer programação em Basic. Nossa, isso 40 anos atrás. Falei, cara, que coisa louca. Era uma fita cassete, né, que era o disquete ou pendrive, onde você fazia a programação, tudo. Você fala, nossa, e como que eu posso fazer isso hoje? Em 2018, quando eu estava morando em Fortaleza, eu fiquei sócio de uma empresa de inovação global, onde a primeira ISO de inovação, né, que a gente faz toda a parte de processos, procedimentos para tirar a certificação, foi feita por uma empresa cearense, olha que orgulho. Depois disso veio Boeing, Airbus, outras empresas gigantes. E a gente aprendeu, através de uma junção com a Unicristos em Fortaleza, né, no Ceará, e acabamos montando um hub físico para poder ensinar realidade virtual, realidade virtual, impressão 3D, como as pessoas devem lidar com isso no dia a dia para também não assustar. E isso foi muito útil, que depois eu comecei a virar curador de conteúdo dos eventos de inovação, e para poder testar que tudo isso deu certo, eu virei mentor da Expo Favela do quarto setor. Não sei se eu tinha te contado essa historinha. Você contou mais ou menos, mas seria legal você também contar aqui para o pessoal que acompanha o programa. Pois é, então falamos de inovação, falamos de grandes empresas, tive contato para fazer e implementar hubs de inovação na Unilever, tive aqui em Indaiatuba, na maior fábrica de Omo do mundo. Então, por exemplo, eles estavam repensando como acabar com a embalagem, né? Então, imagina que você vai chegar com uma sacola no supermercado e comprar um Omo a granel, né? Como tem hoje, você tem refil dos produtos, né? E toda a parte de consciência ESG, né, para não ser agressivo ao meio ambiente, né, dando total poder também para as pessoas. E aí, em 2022, eu me meti na Expo Favela, um super evento em São Paulo, até convido todos vocês e você também
dia 6, 7 e 8 no WTC, diz que a quebrada vai invadir a área dos ricos, ali, né, dos branquelos, a favela vai invadir o asfalto. E eu assisti grandes palestras, né, do CEO da Vivo para mostrar, sem conectividade a gente não consegue ter evolução, né, da quebrada ali do Brasil. Outra palestra que me chamou muito a atenção, né, a parte do Condzilla, que produziu ali os primeiros funks, os videoclipes. Ele mostrou o primeiro videoclipe dele, que falava os palavrões, a ostentação, e como a coisa foi mudando, né? Que isso não é sinônimo da quebrada. E ele foi se reinventando, e hoje ele virou sócio de um outro executivo da quebrada, que eles usam a educação para transformar as pessoas. Então ele pega aquela menina MC da quebrada para falar a educação até sexual nas palavras dela, não vai pegar o doutor Drauzio Varela, né, com todo o respeito a ele, na comunicação para falar com a galera da quebrada. Eles têm até a comunicação deles, né, que é a letra, que é o picho. Então eu aprendi muito. E no final, no ano do passado, eu fui convidado para ser mentor e palestrante. Então eu fui mentor em 4 oportunidades, 2 ao vivo em São Paulo e Rio de Janeiro, onde eu fiz palestras também, e depois eu fiz Rio Grande do Norte, Amapá. Para você ter uma ideia, a gente estava acelerando um índio do Amapá que queria revender os produtos dele com selo de autenticidade da Amazônia Legal e montar tipo um mercado livre. Só que ele não sabia como embalar o produto, como precificar, né? Como fazer tudo aquilo lá. Bom, resumo da ópera. Uma das minhas 4 mentoradas minhas foram finalistas, e as semifinalistas foi minha mentorada, que ela é um salão de beleza de uma quebrada em Parelheiros, em São Paulo, Gleice Alencar, beijão para você, querida, e ela aprendeu muito, né? Que não é só ganhar lá, eles estavam concorrendo a 80 mil reais em prêmio, mas o lance é você entender e ter contato, né? A gente participou ao vivo lá do programa É de Casa da Globo, né, do sábado, e ela estava ao vivo lá no Rio, com o Bochecha, com a Jojo Todinho, e tendo contato com o mundo que não era o dela, né? Um mundo de princesa. Então ela aprendeu como tracionar ali o negócio dela. E, em primeiro lugar, pegou um índio do Amapá com um tijolo ecológico, com os restos de produto, ele está inovando na parte de construção. Então, curadoria de conteúdo, empreendedorismo no quarto setor, Carlos Coan também aprendendo e me certificando e aprendendo com todas essas pessoas de um nicho diferente, né? Carlos, acho que o bacana de você contar, né, essas histórias, né, e as experiências que você teve, eu acho que é deixar também essa mensagem para o nosso público, né, que é um público de docentes, mas também é um público de universitários, que ainda vão se formar, né, ainda vão sair da universidade. E olha que poderoso, né? Você é uma pessoa com tanta experiência, né, que já fez aí vários trabalhos, poder dizer, gente, eu estou aprendendo, porque está tudo bem tá aprendendo, né? É o que o mundo vai pedindo para a gente, né? E também, por outro lado, a gente também conseguir mostrar para essas pessoas que a educação, claro que a sala de aula é muito importante, mas a educação ela invade vários espaços, né? Veja aí você falando da experiência das empresas, né? A própria Expo Favela de ter essa preocupação de ter mentoria, de ter quem vai educar, é sensacional isso, né? E eu estava pensando aqui que você deve ter conhecido muita gente, né? Clientes, parceiros, você deve ter conhecido muitas pessoas. Quais são os principais desafios que você acha que as empresas enfrentam quando elas precisam implementar programas de educação corporativa, mas também quais são as estratégias que são mais eficazes para superar esses desafios e garantir aí o sucesso dessas iniciativas? Bom, sensacional, tanto para os docentes como os universitários que virarão com certeza capas da Forbes, e o Brasil tem potência e força, né? Eu uso que hashtag favela é potência. Nós precisamos aprender com alguns livros, né? Teve um que me inspirou muito e virou objeto de um treinamento numa consultoria que eu participei, é o Outliers, como se transformar num profissional fora de série. Ai, Carlos, mas eu não tenho como comprar livro. Tudo bem, você vai digitar isso no YouTube, como se transformar num profissional fora de série, e você vai ver que você, professor, você, aluno, você pode treinar algo específico, mas seja o melhor da classe, né? Não existe mais, na minha época era nota 5, nota 7.
Eu brinco que hoje você tem que ter nota 12, você tem que ser o melhor no que você faz. Você precisa usar muito o network. Falamos aqui de tecnologia, inteligência artificial, mas eu adoro estar junto de pessoas. Aquele nosso encontro no Google foi tão maravilhoso, abraçar, dar risada, tirar foto no elevador do Google, né, poder falar naquele microfone, né, todo fofinho ali, azul, que a gente joga como um dado para outra pessoa, também é fantástico. E nós estamos a 5 graus de ponto de contato de pessoas que você admira, de um Pablo Marçal, né, de um grande executivo, né, de um Carlos Wizard, né, de um Flávio Augusto, mas você precisa ter atitude para poder separar seu tempo para fazer um network. E quando eu falei que você tinha que se tornar um especialista, seja um professor, seja um aluno, seja um futuro executivo, diz que você precisa de 10 mil horas para se tornar top em alguma coisa. Mas, se você tiver foco com 20 horas, usaram muito o exemplo de você aprender a tocar até um instrumento. E o ukulele foi o instrumento mais vendido da época da pandemia. Então, você pode aprender alguma coisa, aprender a cozinhar. E você também pode usar os 2 hemisférios do seu cérebro, lendo livros de assuntos diferentes. Então, olha que interessante, né? O network, o tempo para você estudar, e como você consegue se dedicar também presencialmente. Então, acho que são pequenas dicas de ouro que eu uso, né? E a última é ter a gestão do tempo. Outra dica, metodologia GTD do tempo. A gente ouve muito falar, depois da pandemia, então, sempre tem aquele cliente meu que vai para o limbo do WhatsApp e fala, nossa, esqueci do fulano, ou fui esquecido. Mas hoje a gente dá prioridade para as coisas gostosas. E as coisas mais assim, que eu preciso fazer, mas não são tão legais, eu vou deixando de lado. Então, o ser humano procrastina. Então, metodologia GTD, que chama Getting Things Done, faça a coisa na hora certa. Né? Se a tarefa vai demorar até 2 minutos, faça naquela hora. Saiba anotar em algum lugar para você refazer tudo isso. E a melhor dica de todos, desabilite notificação do seu celular, do seu notebook, para poder ter um dia mais produtivo. Você consegue fazer isso? Olha, atualmente eu não consigo desabilitar a notificação, mas eu vou contar uma coisa para você, né, eu tenho uma disciplina muito grande, assim, que determinados horários não são para responder, esse tipo de notificação. Então a notificação fica lá, porque eu preciso lembrar dela Já tem depois, um né. hábito Sim, saudável. exatamente, mas eu criei uma disciplina, assim, que eu tenho os horários ali para poder fazer isso. Parabéns. Obrigada. É difícil, gente, mas é você ter que se propor a viver e ir repetindo, né, isso, todos os dias. Carlos, olha, foi uma honra ter você aqui com a gente, né, aprender com você, te ouvir falar sobre educação corporativa. Confesso que era um tema, assim, que eu não conhecia muito, e hoje estou feliz porque conheço um pouquinho mais, com você. Eu acho que as suas reflexões dão um start aqui para o pessoal começar, a entender sobre esse assunto, né, a se aproximar desse mundo. Fica o convite para você voltar quando você quiser, é super bem-vindo, né. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Gratidão. Obrigado.